Mas aí eu lá no setor de atendimento, né, de especialidades neuropsicanalíticas e psicanalíticas, né, de pronto atendimento do projeto, que a gente chama de EMPA, na verdade, né, eu lá atendendo uma paciente, a paciente super, super tóxica, super tóxica. Para quem não entende o que isso significa, é assim, quando um paciente está tóxico em saúde mental, não é porque não é aquele senso comum, aquela conversinha de senso comum que a pessoa, ela é tóxica ou não, ela estava tóxica, né, porque, quimicamente mesmo, tá? Em que sentido? Quando nós entramos, conforme segundo Freud, isso é psicanálise pura já, tá? Quando a gente entra, né, num estado de muita adrenergia, aonde no histórico, no existenciário daquela paciente, existem muitos pontos que a gente chama de estressores, que no teste da realidade eles são reais. Por exemplo, aquela paciente, ela estava sofrendo muitas coisas, né, de alguns familiares que estavam realmente pressionando muito ela e de forma até pelo comportamento incorreto, né? Ela estava realmente sendo vítima, ela estava realmente sofrendo esse processo do comportamento do outro, né? Então, esses são os estressores, né? O comportamento do outro que prejudica, por uma série de tentativas, que seja calúnia, que seja sabotagem, uma série de coisas lá. Então, essa paciente, como ela não tinha, né, como lidar com esses eventos, como ela não tinha, como sair, né, de uma forma mais positiva desses eventos e continuava ali sendo opressória, que ela, ao longo, né, além de sofrer alienação, né, tipo assim, esse familiar entrava na casa dela e prejudicava o comportamento dos filhos, invasão nuclear, uma série de coisas lá. Então, tudo isso foi causando nela, no tempo, esses estressores que ela não conseguia mais lidar por causa das formas estrategistas, né, meio cruéis, assim, desse personagem aí real que estava entrando ali. Então, ela começou a ficar com o sistema nervoso sobrecarregado, né, que é até o que está escrito lá nas obras completas de Sigmund Freud. Você tem um problema, não consegue solucionar, e aí você vai sofrendo, né, essa pressão no sistema nervoso. Por quê? Porque esse problema, ele bate nos meus mecanos receptores, se transforma num potencial de ação e sobrecarrega o sistema, né? E aí sobrecarrega bioquimicamente mesmo, tá? Então, o meu sistema nervoso, que depende, né, de metabólitos para resolver lá, ele né, começa a ficar todo irregular. E fora isso, só a lembrança, né, desse familiar, olha o que ele fez, olha como ele está fazendo, isso é injusto, né? Então isso daí é uma facada de 2 gumes, tá? Então essa paciente sofrendo tudo isso, ela então começou a ficar tóxica mesmo, tóxica mesmo, gente, tóxica, bioquimicamente tóxica, tá? Então essa toxicidade, ela acontece de forma real dentro do nosso corpo pela via adrenérgica, como por exemplo, quando essa adrenergia, ela bate no nosso sistema nervoso, né, ele vai hiperaquecer dentro do nosso corpo. Aí esse hiperaquecimento vai criar certas cascatas, reações bioquímicas, como por exemplo, as da via dos leucotrienos, que é esse nome mesmo que envolve agora a queima, né, a quebra de gorduras, tá? Essa via é uma via secundária, porque assim, eu começo a ficar nervosa, eu primeiro gasto energia, que é açúcar, mas ao mesmo tempo eu vou gastando a energia da gordura, mas se essa energia está sendo muito usada, eu vou então entrar nessa via. Vamos pensar assim, eu vou caminhar, né, para essa via, porque é a via da diluição da gordura da membrana. Eu vou resumir desse jeito para não ter que entrar em termos muito técnicos, tá? E aí, o que acontece? Na hora que, então, a gente entra na via dos leucotrienos, a gente tem 2 canaizinhos, né? O canalzinho que vai lá para prostaglandinas, que vai envolver a dor do corpo, e o estrogênio, que vai envolver a TPM, vai, modo dizer, né? Vai envolver muito estresse, né, a elevação dessas vias, e ao mesmo tempo outro canalzinho que vai para citocinas,
que vai envolver tudo junto o nosso sistema imunológico. Por isso que quem fica nervoso fica também com o sistema imunológico baixo, tá? Porque pega essa via, principalmente quando o nervoso não para. Então, isso é um perigo. Por isso que a gente tem que tratar realmente as pessoas que estão muito estressadas, tá? Porque vai começar a destruir o corpinho lá dentro. O estresse mata, tá bom? Isso é fato, tá? De forma concreta, tá? Estresse não é brincadeira, tá? E aí, então, nessa via, que é a via da citocina, o que vai acontecer? Ela vai mexer com o sistema imunológico, ela vai chamar um outro negocinho lá que chama mastócitos, que vai liberar histamina, aí você começa a coçar, e vai ter um monte de reação aí colateral no seu corpo. Gente, então essa paciente, ela estava literalmente nessa via, tá? Nessa via, ou seja, ela estava bem estressada, e tão estressada que ela estava agora, né, tendo esses efeitos aí, até colaterais no corpo. E a gente, como psicanalista, entendendo isso, o que a gente faz, né? A gente, então, cria um programa de atendimento para começar a aliviar essa pessoa. Como ela está muito estressada, já tendo muitos efeitos colaterais no corpo, mas assim, no caso de uma via de muito estresse, mas ela, no caso, a gente indicou para a psiquiatria, só que ela não queria a psiquiatria, e a gente não pode obrigar ninguém a fazer o que ela não quer na área da saúde, tá? Já fica uma dica aí. Então, ela preferia homeopáticos e tudo mais, então a gente também encaminhou para nutricionista para verificar e tal, mas aquele ambiente familiar, tá? Oizinho Ávila, Roberta, bem-vinda. Aquele ambiente familiar não parava, o estresse ali não parava, tá? E toda sessão, todo atendimento, eu não gosto de falar sessão, eu gosto de falar atendimento. Então, todo atendimento, ela estava ali e na toxicidade. E a gente tentando quebrar essa toxicidade, tentando, né, aliviar o sistema nervoso dela, desestruturando